No oferecimento de Heineken Tecnologia e Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E no quadro Direto ao Ponto, hoje a gente conta com a participação do diretor da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. E ele vai falar hoje um tema bem curioso, provocativo, aliás, não curioso, provocativo, né? Empreender no Brasil, ou é um ato de coragem, ou é um gesto de loucura. Bom dia. Bom dia, provocativo, né, Elis? Bom dia, Rita. Bom dia, Bruno. Bom dia, queridos Gustavo. ouvintes. Eu trago uma reflexão em cima de um ditador, um imperador do século IV a.C., chamado Dionísio. Ele imperava numa região da Sicília, no sul da Itália, e ele tinha um bajulador, um daqueles cortesãos que servia a ele, que ficava bajulando ele o tempo todo e admirando ele. E aquele imperador tinha algumas regalias interessantes. Ele tinha as melhores comidas, servidas pelas melhores mulheres, ele tinha tudo servido com talheres de prata, de ouro, cheio de regalias. E aquele bajulador chamado Damocles, repito, Damocles, ele ficava bajulando o ditador, o imperador Dionísio. Até que num determinado momento, Dionísio decidiu trocar de posição com Damocles. Ele disse, então vamos passar um dia nas posições invertidas. Você, Damocles, faz o papel de imperador, enquanto eu vou fazer o papel de cortesão, um papel mais insignificante. E Dionísio pensou, como é que eu vou fazer para que Damocles sinta a pressão de ser um imperador, a responsabilidade de ser um imperador? Ele resolveu pegar um fio de rabo de cavalo e amarrar uma espada afiada em cima do trono de Damocles, do trono de Dionísio. E o que aconteceu? Decidiram a data, o Damocles se sentou no trono e quando começou aquelas benesses todas de ser o imperador, ele não conseguia se concentrar em absolutamente nada que não fosse aquela espada pendurada por um fio sobre a sua cabeça. E aí surgiu o conceito da espada de Damocles, que muitas vezes é aquela sensação que o empresário tem de que a qualquer momento aquele fio pode se romper e a espada cair sobre a nossa cabeça. As pessoas que trabalham sob pressão, muitas vezes, vivem cenários semelhantes a esses. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de incertezas no planeta Terra, um momento pós-pandemia, um momento de reflação, onde as coisas começam a se acomodar novamente, né? As pessoas sabem muito bem o que é inflação, as pessoas sabem muito bem o que é deflação, mas poucas pessoas sabem o que é reflação, que é esse movimento de ajuste da cadeia produtiva pós uma grande crise. Nós sabemos que aqui no Brasil tivemos uma troca de governo, o que gera, de certa forma, algum tipo de insegurança. Não se sabe se alguns movimentos que foram feitos no governo anterior serão revogados, então o empresário anda com essa espada de Damocles sobre a sua cabeça. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes isso impede as pessoas de tomar as melhores decisões. Por isso que aqui no Brasil, com esse sistema tributário que é um grande labirinto, com essa questão da insegurança jurídica, empreender é um ato ou de coragem para aquelas pessoas que reconhecem os riscos e ainda assim decidem empreender, ou as pessoas que nem medem os riscos, e por isso a gente diz que se assemelha a um ato de loucura, né? Porque eu não vou montar um negócio, vou empreender, e muitas vezes ela vai lá e ela não consegue mensurar os riscos, né? E eu falo isso porque nós trabalhamos diretamente nesse ponto, com consultorias, com capacitações, com formatações de alguns conselhos consultivos, com a melhoria da gestão empresarial para que as pessoas consigam compreender quais são os riscos das operações e como elas podem transitar nesse cenário tão complexo com mais assertividade, tornando as suas empresas mais longevas no mercado, fazendo com que os lucros aconteçam sem tanto sacrifício, sem tanto esforço, fazendo com que as empresas consigam desviar de algumas armadilhas que podem comprometer a longevidade da empresa. Então nós temos que desviar nossa intenção da espada de Damocles aí, né? Eu acho que eu fiquei pensando a respeito desse tema, dessa temática, né? Quando tu enviou a sugestão ali, eu penso que é um pouco das duas coisas, eu acho, né?
coragem, um pouquinho de loucura, de pensar, vou fazer, vamos ver como é que... Coragem, e eu acho que aí entra muito, e é muito importante o trabalho que tu realiza, né, que tua equipe realiza, que é de fazer com que a pessoa... talvez não vai tirar totalmente essa sensação ali da espada e não saber o que vai acontecer, mas vai sofrer menos com isso, talvez, né? Lidar melhor com essa situação. Eu acho que isso é uma coisa que, na nossa vida, seja um empresário ou no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a lidar melhor com essas sensações que o dia a dia vai causando, enfim, né? Independente de qual seja a situação. Eu concordo. É essa pressão de saber, essa sensação de saber lidar com a pressão diária, né? Nós falamos sempre que o empresário tem que decidir com cabeça de empresário. Ele tem que consultar o advogado. Ele tem que consultar um contador, ele tem que consultar um consultor, ele tem que consultar alguém com estratégia de marketing, mas ele tem que tomar as decisões com a própria cabeça dele. Ele tem que fazer a leitura do cenário e, com uma visão de contexto, se lançar aos riscos que são previamente mensurados, né? E o tamanho do risco ao qual nós nos propusemos a correr, ele está diretamente ligado ao ganho, né? Quem não corre risco nenhum vai ter uma vida um pouco mais estagnada, vai conseguir dormir muito tranquilo, mas também, talvez em algum momento da vida, se arrependa de não ter dado um golpe de ousadia. Enquanto outras pessoas são somente ousadas, né? Então, a gente costuma dizer que o empresário é um binômio entre empreender, que é saber correr riscos, e administrar, que é saber mensurar, enxergar os cenários, né? O empresário é a mistura do empreendedorismo com o administrador. Então, esses dois aspectos são importantes. Somente administrar, talvez faça com que a pessoa não se lance a riscos. E somente empreender, talvez a pessoa não consiga sustentar as coisas, né? Então, basicamente é isso. O empresário precisa saber correr riscos calculados. Essa é a grande dica, né? Não tem como ficar distante. Esses fatores externos, eles acabam, né, de uma certa forma, influenciando. A pandemia, como você citou, a guerra na Ucrânia, a mudança de governo, tudo isso acaba alterando. E eu participei de várias reuniões de almoço, né, em várias cidades, e sempre com economistas, e questionava no final, né, qual é o conselho para os empresários? Ótima pergunta. O consenso era cautela. Cautela. Ter cautela. Tomar cuidado com movimentos abruptos agora, né? Cautela. Cautela é uma dimensão do medo que faz a gente agir com prudência, né, Elis? Excelente. Nós estamos agora diante de uma reforma tributária, que provavelmente vai impactar em todos os negócios. E as pessoas muitas vezes lavam as mãos e não querem se envolver, e isso é prejudicial, porque nós estaremos inseridos nesse cenário depois. Então, nós precisamos nos envolver um pouco mais, participar dessas decisões, fazer os movimentos que possibilitem que a gente consiga exercer uma influência para que as coisas aconteçam da melhor forma para que o Brasil possa prosperar. Esse é o nosso grande objetivo, né? Muito bom. Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Bozetti. Participa conosco sempre às quintas-feiras aqui no Direto ao Ponto. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Conteúdo também, rede social, no site independente.com.br, nas tuas redes sociais também. Minhas, vou recompartilhar em seguidinha aí. É muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia.